Cônego Manuel Martins, pároco da paróquia de Machico, que acompanha há alguns anos esta tradição dos fachos, uma tradição que tem alguns séculos, concretamente nessa paróquia do Machico, na Ilha da Madeira. Como apresentá-la a quem não conhece? Como é esta tradição dos fachos? Esta tradição dos fachos obriga-me a me transportar para o início das descobertas. Foi precisamente nessa altura que a ilha estava exposta aos piratas, a corsários, a assaltos, e era necessário que a população arranjasse formas de defesa, de alarme. E então estes fachos, que agora se chamam fachos, de início não passavam de fogueiras. Era lenha, madeira, pedaços de madeira, fazíamos um amontoado, uma fogueira em pontos altos da ilha. Por isso é que na toponímia da Madeira e de Porto Santo, das duas ilhas, existe um nome de Pico do Facho. Qualquer uma das ilhas tem um Pico do Facho. Aqui em Machico é o pico mais alto. No Porto Santo também tem o Pico do Facho, e também houve uma tentativa de povoamento das desertas, da deserta grande, que falhou, claro, porque não há água. Mas lá também há ainda hoje um pico chamado do Facho. E então faziam estas fogueiras para alertar as populações de ilha para ilha, dentro da própria terra, para o perigo que se aproximava dos piratas, dos corsários, que eles roubavam, destruíam, roubavam as igrejas, ouro, prata, destruíam as imagens, e para além deste rastro de destruição, também violavam as mulheres, as raparigas, portanto era um terror. E as pessoas precisavam defender-se. Então este começou por ser uma sinalética de alerta, de defesa. Então as povoações que viviam nas zonas à beira-mar, essas tinham este sinal para fugir para as montanhas, para se esconder. Portanto, inicialmente os fachos começaram por ser estas fogueiras que serviam de alarme de defesa. Quem começou a usar isto foram os militares. Não havia rádio, não havia transmissões, e eles tinham que usar esta sinalética. Mais tarde, mas isto usou-se até o século XVIII, depois quando surgiu o telefone, a rádio, foi abandonado pelas autoridades, pelos militares, e foi o povo, na sua simplicidade, que não abandonou. E então achou que se estas fogueiras feitas no terreno serviram para os defender dos perigos dos corsários, também continuaria a poder ser usado como uma manifestação de fé para agradecer a Deus a proteção nessa época e agradecer a proteção ao longo do tempo, nas intempéries, nas grandes catástrofes naturais, etc. E então, nada melhor para agradecer do que ligar isso à festa, nós aqui na Madeira chamamos a festa do Santíssimo Sacramento, que é a festa da Eucaristia. Portanto, é a liturgia do Corpo de Deus, que na Diocese celebramos no tempo próprio, a nível diocesano, e depois cada paróquia vai celebrar a seu tempo, em datas próprias, vai fazer como que uma repetição do Corpo de Deus na sua própria zona, e portanto, e nós chamamos a festa do Santíssimo Sacramento a festa da Eucaristia, portanto, que é um louvor à Sagrada Eucaristia.
E o povo começou a ligar, então vamos fazer isto em louvor à Sagrada Eucaristia. E das fogueiras do terreno, que eram sinais de alarme, passou a fazer-se desenhos no terreno, pequenininhas fogueiras, que à distância, portanto, e colocadas a distâncias equivalentes, iriam formar desenhos. E esses desenhos de fogo, que é feito no alto das montanhas, elas estão às escuras, não têm eletricidade. E então, nesse escuro, vão brilhar desenhos. E que desenhos é que eles vão fazer? Relacionados precisamente com a Eucaristia. Cálices, custódias, cruzes, peixes, arcos. É um pouco isto que Isso fazia. também ligado à tradição, por ser uma vila piscatória, não é? Exatamente. Ultimamente, o que mais se usa são barcos. Tem este duplo significado. Para além de significar a igreja, que é um barco que navega Barca de Pedro. Barca de Pedro, navega no mar, também tem o significado que é o utensílio de ganha-pão de muitos, hoje já não muitos, porque as coisas evoluíram, mas ainda é uma zona pescatória e ainda há muitos pescadores. E daí este duplo significado. Estes desenhos que eram feitos no terreno com pedaços de madeira, tinhas, aqueles frutos dos pinheiros, depois foi evoluindo e passou para estruturas gigantes, podem ter 10 metros de altura, estruturas muito grandes, faziam, de início não tanto, agora sim, de mastros, madeira, paus que iam buscar à serra, e depois faziam uma estrutura, e nessa estrutura delimitavam, faziam o limite, o desenho daquilo que queriam mostrar. E nesse desenho, então colocavam, passaram, portanto, evoluir-se. As espinhas e a madeira já não se podia pendurar e fazer essas fogueiras. Passou a ser feito, então, umas bolas de algodão de desperdício. São aqueles tecidos, não sei explicar, não são tecidos. Uns fios de lã que se juntam no chamado desperdício, não é? Exatamente, que serve para limpar as máquinas nas oficinas, essas coisas todas. Precisamente. E então, esse material contaminado, porque já está sujo, que foi usado, aqui na Madeira, a empresa de eletricidade da Madeira gastava muito a queima para produzir a eletricidade. E então a paróquia passou a ir lá buscar esse desperdício. E passavam os primeiros 4 ou 5 meses do ano a guardar esse desperdício para depois fornecer às várias equipas dos sítios. Cada sítio, cada zona faz o seu. Portanto, e passou a fazer-se bolas com esse desperdício, embebidas em óleo queimado, óleo das oficinas, que depois são presos com um arame fininho chamado arame queimado, que se adquire numa loja de ferragens, em que eles vão segurar à estrutura e essa estrutura tem delimitado um desenho, um cálice, um barco, o que eles entendem. E depois, como é que ele é feito? A distâncias iguais, quando pegam o fogo à noite, umas varas compridas para pegam fogo a isso, depois vai ficar precisamente o desenho em fogo, é um autêntico desenho em fogo daquilo que pretendem, portanto o cálice, a caravela, a custódia, enfim. E isto atrai muitas pessoas, inclusivamente de fora da paróquia de Machico, não é? As pessoas reúnem-se para ver este espetáculo, mal tem início quando se acendem as bolas de desperdício. Sim, portanto, como isto está ligado à festa, nós costumamos fazer isto na véspera à noite, celebramos a Eucaristia solene pelas 20 horas e depois pelas 20h30, então a Igreja dá o sinal aos fachos, que é, de início eram os sinos que tocavam, ainda tocam,
Eles lá nas montanhas ouvem os sinos tocar e sabem, está na hora de acender. Nós hoje fazemos com os sinos, mas também fazemos com o rebentar de fogo de artifício. Também dá assim um pouco de brilho dentro da cidade de Machico. E então isto é um sinal para eles poderem acender. Então eles levam cerca de uns 10 minutos a acender tudo aquilo, e depois ficam aqueles desenhos lindíssimos a brilhar no meio da escuridão ao longo das montanhas. Portanto, Machico é um vale entre duas grandes montanhas e é de um lado e do outro que fazem então esses fachos. E é muito interessante perceber como esta forma de anúncio da guerra, não é? De uma defesa que era natural neste território, se passou para um tempo de festa. Ou seja, os fachos tornaram-se um símbolo de uma festa religiosa, sim, mas de uma festa de um povo, de uma comunidade. E houve essa transição, não é? Exatamente. Aquilo que inicialmente, embora hoje há os historiadores que dizem que pegam nisto um sinal, era sinal de guerra, o fogo, que agora se transformou em sinal de paz. Eu julgo que é forçar um bocadinho, porque estas fogueiras nunca foram um sinal de guerra. Que os habitantes da Madeira nunca foram ao encontro dos corseiros e dos piratas para dar luta. Era um sinal de proteção do povo, não é? Era defesa, e fugiam. No entanto, nesta simplicidade, nesta humildade do povo, esta fé simples, mas forte do povo, é que eles próprios acharam, mas nós podemos louvar a Deus por tanta bênção, por tanta proteção, apesar das coisas que acontecem, mas Deus continua a realizar milagres na vida e continua a defender-nos. Porque é que não vamos pegar nisto, que é uma coisa bonita, e vamos louvar a Deus? Fazer a sinalética, que era de fuga, agora a sinalética de louvor. É um pouco nesse sentido. E depois, claro, a Igreja acarinhou muito este sinal. Eu recordo que antes de mim, o Parco que aqui esteve aqui 30 anos, e há cerca de 30 anos, ele deu-lhe assim um grande ênfase, entusiasmou muitos grupos, e estas estruturas de madeira passaram para estruturas de ferro. Portanto, são umas coisas enormes. Depois, as coisas foram evoluindo, tornando-se mais bonitas, também mais práticas para funcionar, porque é um trabalho sujo e duro. Eles têm que ter aquelas bolas de algodão embebidas em bidões de óleo queimado. Portanto, eu forneço anualmente uma média de 3.000 quilos de desperdício, mais 10 a 14 bidões de 200 litros de óleo queimado, para além do arame queimado, do arame de vedação, foices, alicates, enfim, pregos, luvas, tudo aquilo que é necessário para dar o mínimo de condições para eles trabalhar. Nesta última década, que é o tempo que eu estou cá, também por causa do perigo dos incêndios, passou a pedir-se a colaboração dos bombeiros. Uhum. Eles têm sido incansáveis nesse aspecto, porque antes da queima, uns 15 dias antes, eles passam pelos locais com as equipas, preparam o terreno, portanto, são feitas queimadas controladas, o terreno circundante à estrutura, para que fique tudo limpo. Há sempre o perigo de uma ou outra daquelas bolas se desprender da estrutura e cair no terreno e corre o risco de um incêndio. Nós nunca tivemos incêndios nestes tempos, nestes séculos, graças a Deus.
mas, e também graças ao cuidado que há. E então, os bombeiros também dão-nos esta ajuda, que é preciosa, e continuam a dar. Durante a queima, eles estão também a acompanhar, especialmente em lugares mais complicados, mais difíceis, eles estão sempre de prevenção, e só depois de tudo estar terminado, então é que eles voltam ao quartel. Mas é também um trabalho valiosíssimo. Deixa-me perceber de como é que as novas gerações abraçam esta tradição. Eu imagino que os mais jovens tenham crescido a ver os avós, os pais, os tios envolvidos com o procurar o material, o perceber onde é que se poderiam montar as estruturas quando elas não eram fixas, ou os próprios protagonistas ao acenderem as bolas de desperdício. Eu imagino que seja também tradição que passa entre família, não é? Como é que as novas gerações vão acompanhando e, no fundo, recebendo e valorizando esta tradição também? Exatamente. E isto passa, fala-se muito nas equipas dos jovens, e realmente a maioria são jovens, mas há sempre adultos de 50, 60 anos, são novos também, mas há muita gente nova. Eles têm, de sítio para sítio, há assim são aguerridos, é uma luta, eles escondem, eles nem sabem o desenho que vão fazer de fogo, qual é esse, não na hora. Porque eles escondem isto uns aos outros, há uma certa rivalidade, mas rivalidade... Exatamente, mas uma rivalidade sã, que leva ao aperfeiçoamento de ano para ano das coisas. E realmente passa de avós para pais e para filhos. Eu recordo que, portanto, quando houve a divisão das paróquias, portanto, em 60, as igrejas depois foram feitas em 65, só existia uma igreja, que é a Igreja Matriz, esta que eu sou parco agora. Mas eu sou daqui da periferia de Machico, e agora, com a divisão, foram criadas mais 4 paróquias, mas todas todas faziam parte de Machico. E em todos os sítios é isso. Eu recordo, na minha zona, que é a zona mais alta da Serra de Machico, chamada Ribeira Grande, que se fazia lá uma custódia enorme, que era a montanha inteira quase. E eu recordo que era um senhor que se punha cá embaixo no vale, com um apito. Então o apito, lá não sei como é que se chama aquilo, então as pessoas, quem estava lá em cima, então olhava, e ele cá embaixo fazia um sinal com um pano, se era mais para a direita, se era mais para a esquerda, onde é que ia meter a fogueira, que era para aquilo sair tudo certinho. Que às vezes à distância que se viu melhor. E era o caso. Quando as paróquias foram divididas, claro, tornaram-se, cada um ficou lá com a sua paróquia e esqueceram a tradição. A paróquia mãe, a matriz, nunca perdeu isto. E os vários sítios da matriz, então continuaram com essa tradição, realmente uma coisa lindíssima. Não sei até quando é que vamos conseguir aumentar isto. Porque... Por causa dos consumíveis e por causa também dos incêndios, do clima. Em 2012 foi criada uma empresa aqui na Madeira, ou pelo menos foi feita legislação nova, por causa da ecologia e tudo isso, e, por exemplo, a empresa de eletricidade da Madeira deixou de nos fornecer um material. Portanto, o material agora é adquirido pela paróquia numa empresa no continente. As 3 toneladas anualmente que são transportadas aqui para a Madeira. Porque isso vai tudo para uma empresa de reciclagem. Pelo menos é o que dizem, não sei. O próprio óleo das oficinas também tem uma lei própria, em que tem os tambores, em que esse óleo tem que ser depositado lá dentro e é lacrado esse lado. E que entra tem que sair. Eles têm que dar contas de tudo isso às autoridades, fiscalizam. O que acontece? Nós ficamos sem acesso ao desperdício, temos que o comprar novo, o
que é mais difícil de trabalhar, porque aquele já estava contaminado, tornava-se mais fácil. E o óleo, a dificuldade é o óleo, porque não havendo o óleo queimado, quer dizer, não se consegue mesmo. O que é que eu tenho conseguido até agora? Nas pequenininhas oficinas familiares, particulares, daqui da freguesia, eu passa sempre lá uma pessoa a recolher o óleo, até termos os tais bidões que é necessário. E eu faço uma declaração, autentico, que é para eles justificarem junto da GNR, junto das autoridades. E até este momento, nas grandes oficinas isso não funciona. Nestas pequenininhas ainda funciona, pelo menos eles têm colaborado connosco, e nós ainda conseguimos esse óleo. Mas quando este óleo deixar de poder ser fornecido, se a gente deixar de ter acesso, portanto, a coisa fica complicada. Temo que possa pôr em causa depois a tradição, não é? Pode, sim. E depois também, isto acontece sempre, é o último fim de semana de agosto, é pleno verão, é muito quente, e tem épocas que é mesmo muito quente, e os incêndios a gente sabe que é um perigo real. Então temos que ter estes cuidados todos. Uhum. Como eu já disse, temos os bombeiros, que é preciosa, que eles estão lá, que é imprescindível, ou seja, não pode dispensá-los, é impossível. E de momento a gente consegue, e eu acredito que vamos conseguir fazer isto durante muitos mais anos. Não gostaria de ver isto terminar, embora tenha algumas dificuldades, mas como eu já consegui dar a volta em 2012, vamos conseguir mais à frente quando surgirem os problemas. Não vale a pena adiantar e sofrer por antecipação. Sem dúvida. Cônego Manuel Martins, de que forma é que esta tradição dos fachos é também um sinal agregador da comunidade paroquial e até da comunidade que durante o ano poderá manter algum afastamento até das práticas cristãs, mas que se aproxima de uma celebração comunitária neste tempo, no último fim de semana de agosto? Sim, a gente sabe, portanto, eles são todos cristãos, embora a gente saiba que a prática não é feita por todos. No entanto, para estas atividades, eles congregam-se e envolvem-se e vêm à igreja e querem e depois é aquilo, eu não vou ser padre, mas eu acredito, eu tenho a fé, e é verdade. A comunidade é também congregada pelas equipas, por eles próprios. São os familiares e depois também os outros, porque eles passam nas casas do seu próprio sítio a pedir ajuda monetária. Porque isto é engraçado, porque eles ficam lá de uma noite para a outra, às vezes 2 noites, a preparar, a fazer os últimos preparativos, fazem assim churrascos para ficarem lá, para aproveitar. Alguns até têm umas cabanas para poderem ficar. Também quando está muito calor, também bebem uns refrigerantes, para não dizer assim também umas cervejas. E a comunidade envolve-se nisto, colabora, ajuda e sente um grande orgulho quando aquilo é feito. E depois, o engraçado, a conversa ao longo do dia seguinte e dessa noite faz-te um sítio foi mais bonito. Aquele foi maior. Outro foi lá na vela, houve lá umas falhas. O meu é melhor. Eles envolvem-se nisto de uma forma engraçada. E depois, para além de tudo isto, de colaborar, de ajudar os que lá estão, também vão levar coisas para eles comerem, para eles beberem. Portanto, há uma envolvência neste aspecto. Há um lado muito humano que se concretiza neste tempo, não é? Sim, sim. E mesmo aqueles que não praticam, ou que se calhar nem são cristãos, não sei, mas que são fora de Machico, vêm ver-se, juntam-se milhares de pessoas na cidade de Machico. Machico é uma cidade agora,
cidades novas, mas é uma cidade, e juntam-se milhares de pessoas para ver os fachos. Portanto, há uma envolvência muito grande e que leva os habitantes de Mexico a se sentirem orgulhosos porque fazem uma coisa bonita, é verdade, é bonita, e que vem muita gente para ver e que os elogia. Sim, a comunidade, ela fica toda envolvida nisto. E depois disto ainda saltam no dia seguinte para os tapetes de flores para a procissão. Portanto, é uma envolvência muito grande e muito bonita. Eu estava a imaginar a descrição que o cônego Manuel Martins estava a fazer das encostas da cidade de Mexico, onde estes desenhos são iluminados, e estava a imaginar a escuridão noturna iluminada por estes fachos, de facto, e a imaginar a interioridade e o cenário também, algo introspectivo, que esses momentos também não devem causar a quem está ao vivo a testemunhar os fachos iluminados, porque em si acaba por ser, apesar de estarmos rodeados de muita gente, acaba por ser um momento de alguma interioridade. Na escuridão da noite aparece aquele facho que ilumina. Sim, um facho que ilumina, um facho que tem um símbolo, que esse símbolo está carregado de muitos sentimentos, que traz emoções, que recorda muitos deles passado, pai que já partiu, um irmão que era líder do grupo, que já não está. Sim, e até de vez em quando, mas isto são exceções. Eu recordo que há uns 4 ou 5 anos tinha um rapaz partido para a casa do pai e era um dos líderes de um dos fachos. E foi engraçado, eu não sabia, quando acenderam o facho, a caravela, por baixo da caravela fizeram um facho em fogo, o nome dele, portanto, uma homenagem. Portanto, são momentos de vivência da fé, são momentos de emoção, de sentimentos, de saudade, porque isto apela sempre ao passado. Isto já vem desde as descobertas, que passou a ser ligado à festa do Santíssimo Sacramento desde 1903, ininterruptamente. E, portanto, isto leva também a alguma saudade, a lembrar, sem dúvida, também aqueles que já partiram, foram entusiastas, enfim, sem dúvida. Como responsável da comunidade, responsável religioso da comunidade da paróquia de Mexico, acredito que seja muito importante para si encontrar todas as condições para que esta tradição se mantenha. Sim. Eu quando cheguei faz 11 anos, agora com este setembro, cheguei aqui a Mexico, eu sabia desta tradição porque eu sou de Mexico, embora nunca tivesse estado envolvido, porque, como disse, quando a minha paróquia foi dividida, eu fui batizado eu fui batizado, os meus pais casaram na matriz, a outra ainda não existia. Mas quando foi, por exemplo, a minha primeira comunhão, já tinha a minha igreja feita, portanto, e desligámos da matriz, desligámos neste sentido, já tínhamos a nossa paróquia. Celebravam noutro local. Já celebrava noutro local. No entanto, nós descíamos sempre para Mexico para ver para as festas principais, mesmo as outras paróquias vêm sempre às festas da matriz. E era uma coisa que eu já conhecia. Quando eu cheguei a Mexico, encontrei já de alguma forma a estrutura feita. Foi simplesmente dar-lhe continuidade e incentivá-los. Porque eu reúno com eles, conversamos, é preciso aqueles avisos de ter o máximo cuidado por causa de incêndios, outros acidentes que possam surgir. Portanto, há sempre este cuidado. Depois de combinar a distribuição dos materiais, depois o ir à loja de ferragens buscar os materiais, enfim, tudo isso tem que ser assim tudo liderado. Porque isto é uma tradição do povo, mas eu diria do povo cristão,
Porque foi o povo cristão que agarrou nisto, quis dar louvores a Deus e continuou. Se hoje encontramos nos fachos, não sei se encontra, gente que não acredita, eu penso que não se encontra. E podemos encontrar, é daqueles que não são praticantes de missa dominical, por exemplo, todos os domingos, mas são cristãos. E, portanto, mas eu não tenho problema nenhum em alargar e dizer que isto é uma tradição popular. Mas o popular, no abstrato, não é grande coisa, porque é preciso que tenha alguém que lidere, que assuma responsabilidades, porque às vezes, sem a gente querer, há incidentes e é necessário que alguém se responsabilize por isso. O povo no abstrato não assume responsabilidade de nada. Claro. O que eu fiz foi dar continuidade àquilo que já tinha, melhorar algumas coisas que se poderiam melhorar, incentivá-los. Eu próprio passo as montanhas todas de Machico para visitá-los, um a um, lá os fachos, ver como é que as coisas estão e estar com eles. Almoço num dos fachos, que eles fazem sempre almoço. Todos convidam, mas eu não me comprometo com nenhum. Eu não sei a que horas é que eu vou estar. Eu vou caminhar, percorrer os fachos todos. Na hora do almoço, onde eu chegar, eu vou comer. Pronto, então a gente faz a festa. É assim. Mas sem o trabalho destas equipas, é um trabalho mas eles se entusiasmam-se muito. Mas é um trabalho sujo, difícil, pesado, é preciso subir a montanha, não há acesso de carro, enfim, tem o seu quê de dificuldade. Há que reconhecer este trabalho. Exato, há que reconhecer tudo isto, mas eles ficam muito felizes por as coisas acontecerem e por ser reconhecido. Claro. Cônego Manuel Martins, foi um gosto conversar consigo, conhecermos um bocadinho mais esta tradição dos fachos na cidade, agora cidade do Machico, e boa continuação na tradição e no trabalho que realiza aí na paróquia do Machico. Vamos fazer todos os possíveis para que continue, com certeza. Muito obrigado. Obrigada a nós. Uma boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado. Obrigada.